Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. A madrugada avançava sobre a rodovia dos Bandeirantes como uma ferida aberta que ninguém ousava encarar. A chuva caía pesada, quase violenta, transformando cada gota em um fragmento de algo que parecia querer ocultar mais do que revelar. O asfalto encharcado refletia os faróis dos caminhões, criando o efeito de uma estrada dupla, a que se via e a que parecia existir apenas sob a superfície, onde segredos se moviam silenciosos. Era novembro de 1999 e o calor abafado daquela noite, misturado ao vento cortante que surgia em rajadas imprevisíveis, fazia o trecho da rodovia parecer um corredor vivo, inquieto, respirando de maneira irregular. Motoristas que cruzaram ali juram ter sentido a mesma coisa. A impressão de que havia algo acompanhando cada veículo, observando da escuridão, esperando o instante certo para se revelar. Foi nesse cenário instável, quase onírico, que uma figura feminina surgiu como um erro no tecido da noite. Uma mulher caminhando perigosamente próxima à faixa branca. O vestido grudado ao corpo pela força da água, como se tivesse sido expulsa de algum lugar momentos antes. Ela não parecia pedir ajuda. Parecia lutar contra algo invisível, tentando manter o equilíbrio enquanto a tempestade a castigava. Vários caminhoneiros contariam, anos depois, que viram seu braço se erguer, mas sem conseguir afirmar se era um pedido, um aviso ou simplesmente o último reflexo de alguém à beira do colapso. A chuva aumentou quando um automóvel branco reduziu a velocidade mais adiante. Alguns diriam que ela correu até o carro, outros que a luz dos faróis a engoliu como se fosse absorvida pela própria estrada. Em minutos, o veículo acelerou novamente e desapareceu. Quando o amanhecer chegou, não havia sinal da mulher. Nada, exceto um sapato dourado, tombado ao lado de uma poça, como se tivesse sido deixado para trás no último segundo antes do impossível. Aquela cena breve, quase silenciosa, se tornaria um dos mistérios mais inquietantes já registrados na rodovia. E a pergunta que ecoa até hoje é a que abre este documentário. Como alguém pode desaparecer diante de tantos olhos e ainda assim não existir nenhum rastro do que realmente aconteceu? Antes de seguirmos para as primeiras pistas desse desaparecimento, aproveita e se inscreve no Arquivos Perdidos BR. Cada like ajuda esse caso a alcançar mais pessoas e mantém vivas as histórias que nunca tiveram respostas. Fica comigo, porque o que vem agora pode mudar tudo o que você imagina sobre aquela madrugada. O desaparecimento daquela mulher não ocorreu no vazio. Ele emergiu de um período em que o país oscilava entre avanços tecnológicos tímidos e uma infraestrutura ainda marcada por silêncios administrativos. Em 1999, a rodovia dos Bandeirantes era símbolo de modernização e velocidade, mas também carregava em seus longos trechos escuros a herança de uma época em que o monitoramento era raso e a segurança dependia mais da sorte do que de qualquer sistema eficaz. A rodovia parecia respirar, com seus aclives longos, suas margens cobertas por matas densas e seus acostamentos estreitos que engoliam histórias antes mesmo que elas chegassem às páginas dos jornais. Era um cenário perfeito para aquilo que se esconde à margem do cotidiano, criando um território onde presenças humanas podiam surgir repentinamente e desaparecer com a mesma rapidez, tornando-se parte da paisagem sem nunca terem sido percebidas de fato. As cidades conectadas pela Bandeirantes experimentavam um crescimento acelerado, enquanto as notícias se dispersavam entre rádios locais e jornais impressos, que raramente destinavam espaço para ocorrências sem identificação clara. E foi nesse ambiente de pressa
desatenção e descompasso que o caso encontrou terreno fértil para ser ignorado logo nos primeiros minutos. O Brasil caminhava rumo ao novo milênio com promessas de expansão digital, mas ainda mantinha suas estradas como corredores onde o inesperado se confundia com o cotidiano e onde cada sombra podia tanto ser um viajante atrasado quanto o indício de algo perturbador. A própria geografia da Bandeirantes contribuía para o mistério. Trechos longos sem iluminação constante, lombadas que criavam zonas de sombra, postos de gasolina espaçados que funcionavam como ilhas luminosas em um mar de escuridão. Motoristas que cruzavam a rodovia durante a madrugada descreviam o trecho como uma mistura de velocidade e isolamento. Um lugar onde qualquer presença humana parecia fora de contexto e onde, paradoxalmente, ninguém ousava parar. Esse era o cenário exato no qual a mulher surgiu. Uma aparição deslocada em um ambiente que não oferecia testemunhas dispostas a se comprometerem, tampouco mecanismos capazes de registrar seu último movimento com precisão. E assim, antes mesmo que as investigações começassem, o caso já havia sido moldado pelo ambiente que o cercou. Pois compreender aquela mulher exigia, antes de tudo, entender a rodovia que a engoliu e os silêncios que ela preserva até hoje. O que realmente estava acontecendo naquela madrugada e o que estava prestes a ser revelado seria descoberto apenas quando alguém finalmente olhasse mais de perto. Ela não tinha nome, não tinha documentos, não tinha origem conhecida. Era uma presença que surgira abruptamente na madrugada chuvosa, como se tivesse sido arrancada de outra realidade e lançada à beira da rodovia sem qualquer explicação. As testemunhas tentaram descrevê-la, mas cada relato parecia carregar uma nuance diferente, como se o próprio desconforto daquela noite interferisse na memória de quem a viu. Alguns diziam que sua pele era extremamente pálida, quase translúcida sob os faróis. Outros afirmavam que parecia ferida, com um corte discreto na testa, algo que misturava sangue à chuva que escorria pelo rosto. Havia também quem jurasse que ela caminhava com dificuldade, como alguém que lutava para permanecer consciente, segurando no ar uma espécie de amparo imaginário que nunca chegava. O vestido que usava, leve demais. Para um temporal daquela magnitude, grudava em seu corpo como se fosse uma segunda pele, revelando o contorno tenso de alguém exposto a um frio súbito. A leveza da roupa contrastava com o peso da noite, criando uma imagem quase simbólica de desalinhamento, como se ela estivesse completamente deslocada daquele lugar, carregando nos ombros algo que ninguém ali conseguiria compreender. Seu cabelo escuro, colado ao rosto, escondia parcialmente os olhos, mas quem percebeu o pouco que conseguiu ver, relatou um olhar que parecia pedir ajuda e, ao mesmo tempo, temer intensamente o que poderia acontecer caso alguém se aproximasse demais. Não havia sinais de bagagem, de celular, de carteira, de algo que indicasse quem ela fora horas antes. Para a polícia, posteriormente, isso se tornaria um dos elementos mais frustrantes da investigação. Não existia qualquer ponto de partida concreto. Nenhuma família procurou por alguém com aquelas características naquele período. Nenhum boletim de desaparecimento se conectava a ela. Nenhum registro médico, policial ou hospitalar foi encontrado que pudesse encaixar, ainda que minimamente, aquela figura feminina anônima. A ausência de identidade transformou a própria vítima em uma espécie de enigma vivo, alguém que parecia ter surgido apenas para desaparecer em seguida. E talvez por isso sua história tenha se perdido por tanto tempo, porque sem nome, sem origem e sem história prévia, não havia lugar onde encaixá-la na rotina burocrática, que define quem merece ser procurado e quem é facilmente esquecido.
ela se tornou uma silhueta sem passado, um contorno humano que se dissolvia cada vez mais à medida que os anos avançavam, enquanto a única certeza permanecia presa ao asfalto daquela madrugada. Ela existiu, mesmo que o mundo tenha agido como se não tivesse, e ainda assim havia um detalhe inquietante que surgiria depois, algo que colocaria sua aparição sob outra luz e abriria uma nova trilha para entender de onde ela poderia ter vindo e, principalmente, o que tentava desesperadamente evitar naquela noite. Aquela madrugada de novembro carregava uma densidade incomum, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para registrar cada segundo com precisão amarga. A chuva castigava o asfalto sem trégua, criando uma névoa úmida que misturava vapor, água e escuridão. Motoristas relataram que a visibilidade era tão reduzida que os faróis pareciam lâminas de luz perdidas em um oceano nebuloso, incapazes de revelar o que estava a poucos metros adiante. E foi dentro dessa espessa cortina de chuva que a mulher foi vista pela primeira vez, caminhando perigosamente perto da faixa de rolamento, com os movimentos incertos de alguém travando uma batalha silenciosa contra algo que ninguém conseguia ver. Um caminhoneiro contou mais tarde que, ao avistar a silhueta, sentiu o estômago revirar com um pressentimento inexplicável. A mulher ergueu o braço, não como quem pede carona de forma comum, mas como quem tenta sinalizar um último pedido de socorro antes que a força falhe de vez. Ele desviou instintivamente para evitar atingi-la, mas não teve coragem de parar. Disse que o medo de que aquela figura desaparecesse nas sombras, caso desligasse os faróis, era maior do que a possibilidade de ajudá-la. Poucos minutos depois, outro motorista relataria cena semelhante, descrevendo o vestido colado ao corpo e o modo como ela parecia lutar contra o próprio peso para permanecer em pé. Mas tudo mudou quando um veículo branco reduziu a velocidade e parou alguns metros adiante. A chuva forte fazia com que o som dos pneus fosse abafado, criando a impressão de que o carro surgira sem aviso, como se tivesse sido atraído por aquela presença solitária. As versões divergem. Alguns acreditam que a mulher correu em direção ao carro, outros afirmam que ela apenas continuou andando, engolida pelo feixe de luz. O que se sabe é que a porta do passageiro se abriu lentamente e a mulher desapareceu atrás da chuva, sumindo da vista de quem passava, como se tivesse sido absorvida pelo interior do veículo. Após isso, restou apenas o rastro apagado de pneus, quase imperceptível pela força da chuva. O carro acelerou e desapareceu ao longo da rodovia, deixando atrás de si um silêncio que contrastava com a tormenta. Quando o fluxo diminuiu e a madrugada começou a ceder ao primeiro clarão do amanhecer, o único vestígio concreto encontrado foi o sapato dourado, tombado em uma pequena poça, como um fragmento esquecido de uma história que ninguém se dispôs a impedir. Aquela noite seria lembrada não apenas pela aparição da mulher, mas pela maneira abrupta e perturbadora com que ela deixou de existir aos olhos do mundo. E enquanto as horas seguintes avançavam, sem que ninguém tomasse consciência da gravidade do que tinha ocorrido, outro detalhe inquietante surgiria no dia seguinte. Um detalhe que transformaria a aparição silenciosa da madrugada em um enigma maior do que qualquer um imaginava. Quando o sol finalmente rompeu a escuridão daquela madrugada turbulenta, a rodovia dos Bandeirantes parecia carregar um silêncio que não combinava com o movimento típico das primeiras horas da manhã. Funcionários da concessionária iniciaram a rotina habitual de inspeção, caminhando pelo acostamento ainda úmido, observando pequenos detritos trazidos pela chuva e verificando eventuais avarias na pista. Foi nesse percurso quase mecânico que um deles encontrou o sapato dourado, tombado de lado, com pequenas marcas de lama acumuladas ao redor. À primeira vista, parecia apenas um objeto perdido,
desses que caem de carros em movimento ou são deixados para trás por viajantes apressados. No entanto, algo no modo como estava posicionado sugeria interrupção, não descuido. A descoberta apenas ganhou relevância quando os rádios da concessionária começaram a receber relatos esparsos de motoristas que, ainda atordoados pela tempestade, mencionavam ter visto uma mulher caminhando na beira da pista horas antes. Alguns relatavam inquietação, outros culpa, outros apenas estranhamento. Um deles descreveu com precisão a cor do vestido. Outro relatou a forma como os braços dela tremiam ao erguer o pedido de carona. Esses relatos dispersos acenderam uma fagulha de preocupação, mas não o suficiente para mobilizar uma busca imediata. A chuva da madrugada havia apagado qualquer vestígio claro, e a ausência de um corpo, de sangue ou de qualquer objeto adicional fez com que a suspeita inicial se diluísse rapidamente na rotina apressada da rodovia. Quando a polícia foi acionada, a atitude foi contida, quase burocrática. Sem uma denúncia formal de desaparecimento e sem um indício concreto de crime, o caso foi recebido com indiferença institucional. No registro, constou apenas relato de possível pedestre em situação de risco, algo que, para os padrões da época, não exigia investigação aprofundada. A imprensa local, afogada por notícias políticas e pela cobertura do final da década, destinou ao fato apenas uma menção superficial, o que contribuiu ainda mais para que a história perdesse força logo em seus primeiros instantes de existência. Ainda assim, havia uma sensação persistente entre alguns funcionários, uma impressão difícil de explicar, de que aquele sapato não deveria ter sido ignorado, como se representasse um fragmento arrancado de algo maior, algo que não havia sido visto a tempo. E, embora ninguém tenha percebido naquele momento, um detalhe esquecido nas horas seguintes revelaria que aquela ausência silenciosa escondia muito mais do que se imaginava. A investigação oficial começou com atraso, hesitação e uma frieza quase desconcertante, como se o desaparecimento de uma mulher anônima numa madrugada de tempestade fosse apenas mais um detalhe irrelevante no fluxo interminável da rodovia. O boletim inicial, preenchido com poucas linhas, mencionava apenas a presença de um pedestre em situação de risco e a coleta de um objeto pessoal, o sapato dourado. Nenhuma fotografia detalhada foi anexada, nenhum croquis do local foi elaborado, nenhuma perícia de solo foi solicitada. A chuva, que já havia arrastado vestígios preciosos, serviu também como argumento para justificar a falta de aprofundamento. Não há elementos concretos, escreveram, como se a ausência de provas não fosse em si mesma um indicativo de urgência. Quando os policiais visitaram o trecho indicado pelos motoristas, limitaram-se a observar superficialmente a região, caminhando apenas alguns metros além do acostamento. A mata densa, encharcada e escura, permaneceu intocada, como se tudo que ela pudesse esconder estivesse além da responsabilidade de quem investigava. Não houve busca sistemática, não houve cães farejadores e a área não foi isolada. A rodovia continuou funcionando normalmente. Carros e caminhões passando, sem saber que ali, horas antes, alguém podia ter gritado por socorro antes de desaparecer sem deixar rastro. O sapato recolhido, que poderia ter revelado impressões digitais, fibras, resíduos ou até sinais de tração, foi guardado sem protocolo rigoroso, misturado a objetos genéricos que costumavam ser encontrados no acostamento. A ausência de identificação da vítima reforçou a negligência investigativa. Sem nome, sem história e sem família reclamando. O caso não despertou o tipo de pressão que costuma arrancar respostas de sistemas que funcionam apenas quando empurrados pelo clamor público. E assim, o desaparecimento começou a ser tratado como um episódio isolado
quase um rumor, algo que não demandava esforço além de um registro mecânico. Enquanto isso, histórias conflitantes pipocavam entre as testemunhas. Um caminhoneiro afirmou ter visto a mulher subindo voluntariamente no carro branco. Outro jurou que ela parecia desorientada demais para tomar qualquer decisão racional. A polícia anotou esses relatos de forma fragmentada, sem cruzamento de informações ou reconstrução cronológica dos fatos. Ninguém procurou identificar o veículo suspeito, embora existissem pedágios próximos com câmeras que poderiam ter registrado sua passagem. Os filmes dessas câmeras, segundo relatos posteriores, foram descartados com o tempo, apagados conforme a política de armazenamento da época, como se a própria estrada tivesse decidido enterrar a verdade em silêncio. Com o passar dos dias, a investigação esfriou, como costumam esfriar casos que não têm rosto, não tem quem insista, não tem quem chore por respostas. E, no entanto, havia algo naquela madrugada que não combinava com a indiferença que se seguiu. Algo que surgiria mais tarde, revelando que, mesmo sem saber, muitos haviam ignorado uma pista que poderia ter mudado tudo. Uma pista que surgiria de forma inesperada, anos depois, reacendendo um mistério que nunca deveria ter sido esquecido. Com o avanço dos dias e o rápido arrefecimento da investigação oficial, o desaparecimento da mulher da Bandeirantes começou a ser reconstruído por quem ainda se incomodava com o silêncio insistente que cercava o caso. A falta de conclusões alimentou uma cadeia de especulações que tentava preencher, com lógica ou imaginação, as lacunas deixadas pela polícia. Aos poucos, diferentes teorias emergiram, cada uma com seu próprio peso, seu próprio ângulo de verdade e seu próprio conjunto de contradições, como se o mistério fosse um espelho quebrado, refletindo fragmentos que nunca se encaixavam por completo. A primeira teoria ganhou força entre motoristas que cruzavam a rodovia naquela madrugada. A possibilidade de atropelamento seguido de ocultação. Segundo essa hipótese, a mulher, fragilizada e caminhando perigosamente perto da faixa, teria sido atingida por um veículo cujo condutor, movido pelo pânico, tentou esconder o corpo. O carro branco, visto parando perto dela, se encaixava com perfeição desconfortável nessa narrativa. Alguns acreditavam que o motorista a colocou dentro do carro já desacordada. Outros imaginavam um cenário mais violento, no qual o condutor teria aproveitado a tempestade para desaparecer com qualquer evidência. No entanto, a ausência de marcas no local e a falta de sinais evidentes de acidente criavam uma névoa de incerteza difícil de dissipar. A segunda teoria, defendida por investigadores independentes, sugeria que ela poderia estar fugindo de outra forma de violência, talvez sequestrada ou mantendo refém de alguém, escapando pela mata só para emergir desorientada na rodovia. Essa hipótese encontrava força no estado emocional descrito pelas testemunhas e no corte aparente na testa, que alguns relataram ter visto sob a chuva. A ideia de que ela buscava ajuda desesperadamente fazia sentido, mas levantava outra pergunta inquietante: de quem ela estava fugindo? E, se realmente estava em fuga, quem conseguiu alcançá-la antes de qualquer socorro? A terceira teoria surgiu de forma quase folclórica, alimentada por histórias que circulavam há anos entre moradores de regiões próximas. Relatos antigos falavam de uma mulher semelhante, aparecendo em noites de chuva, sempre caminhando sozinha à beira da pista, desaparecendo minutos depois. Alguns juravam ter visto a mesma silhueta dezenas de quilômetros adiante, em datas diferentes, como se ela fosse uma presença deslocada no tempo. Embora fosse improvável que tais relatos tivessem ligação direta com o caso de 1999, eles ajudaram a envolver a história em uma aura de lenda,
fazendo com que os limites entre realidade e medo noturno se tornassem perigosamente tênues. Essas teorias, tão diferentes e tão imprecisas, mostravam apenas uma coisa: ninguém sabia realmente o que havia acontecido. Mas a verdade, aquela que o tempo insistia em esconder, só começaria a emergir quando um detalhe esquecido, vindo à tona anos depois, revelasse que tudo poderia ter seguido outro rumo caso tivesse sido notado a tempo. O caso parecia condenado ao esquecimento até que, quase uma década depois, uma informação adormecida ressurgiu das sombras de forma inesperada. Uma antiga funcionária da concessionária, já aposentada e vivendo longe da rotina frenética das estradas, decidiu falar sobre algo que vinha carregando em silêncio desde 1999. Um detalhe aparentemente simples, mas capaz de alterar por completo a compreensão daquela madrugada. Ela relatou que não apenas o sapato dourado havia sido encontrado naquele amanhecer, mas também um fragmento de tecido preso a um galho baixo, poucos metros além do acostamento. A peça, encharcada e rasgada nas extremidades, parecia pertencer a um vestido leve, coincidentemente semelhante ao que as testemunhas haviam descrito na noite anterior. Segundo seu depoimento, o fragmento foi entregue informalmente a um supervisor que teria guardado o material com a intenção de encaminhá-lo posteriormente. Entretanto, esse encaminhamento nunca ocorreu. Não havia registro oficial, não havia protocolo de armazenamento, não havia qualquer documento indicando que a peça existira. Era como se o tecido tivesse sido engolido pelo mesmo vazio que consumira a mulher. A funcionária explicou que, ao perceber que o episódio havia sido rapidamente esquecido, não encontrou forças para insistir. Temia ser desacreditada, temia ser responsabilizada, temia transformar um silêncio incômodo em uma suspeita que ninguém estava disposto a investigar. A revelação criou uma fissura profunda no entendimento do caso, pois indicava que a mulher poderia ter tentado se mover pela área antes de desaparecer completamente. O fragmento rasgado sugeria contato com a vegetação, talvez uma tentativa de fuga, talvez uma queda, talvez o último movimento consciente antes de algo maior acontecer. A mata próxima, ignorada pela investigação inicial, poderia ter escondido pistas valiosas, mas já era tarde demais. O tempo, os animais, a própria natureza haviam apagado o que quer que estivesse ali. A ausência desse vestígio nos autos não apenas evidenciava falhas graves na coleta de provas, mas também levantava a possibilidade de que alguém, consciente ou não, tivesse contribuído para o desaparecimento de mais informações. Se o tecido tivesse sido analisado, poderia revelar fibras, marcas de contato ou até traços biológicos que conectariam a mulher a algum outro local. A pista perdida transformava a negligência em algo mais profundo, quase trágico. Era inevitável perguntar o que mais havia sido ignorado naquela madrugada e, sobretudo, o que o silêncio institucional tentou encobrir sem perceber. Porque, ao contrário do que acreditavam na época, aquele não era apenas um fragmento de roupa, era o primeiro indício de que a verdade estava mais próxima do que todos imaginavam. Com o passar dos anos, o desaparecimento da mulher da Bandeirantes tornou-se um daqueles episódios que se dissipam lentamente, como névoa que se espalha até perder forma. Os arquivos da época, já frágeis e desorganizados, foram sendo guardados em prateleiras cada vez mais distantes, acumulando poeira, enquanto novos casos ocupavam a atenção das autoridades. O que antes poderia ter sido investigado com rigor, tornou-se apenas um registro burocrático, envolto por carimbos apagados e folhas amareladas que já não despertavam interesse.
A ausência de um nome, de familiares ou de qualquer vínculo emocional com alguém que pudesse reivindicar respostas transformou o caso em algo que se dissolveu com facilidade inquietante, como se a estrada tivesse engolido não só a mulher, mas também a curiosidade que sua aparição desperta. A rodovia, por sua vez, mudou de forma. Reformas, duplicações e alterações na estrutura do acostamento mudaram o desenho do trecho, apagando fisicamente os vestígios que antes poderiam ter contado outra história. A mata próxima foi parcialmente removida, postes foram instalados e o movimento crescente de veículos reconfigurou completamente o cenário de 1999. O lugar onde o sapato dourado foi encontrado já não possuía as mesmas características. Aquilo que um dia foi espaço de mistério virou parte indiferente de um trajeto cotidiano percorrido por milhares de pessoas que jamais souberam que ali uma vida havia se desfeito sem explicação. O silêncio também tomou conta das testemunhas. Muitos se mudaram, outros esqueceram detalhes, alguns deixaram de acreditar na própria memória. O que antes parecia perturbador se tornou uma lembrança distante, abafada pelas obrigações diárias e pela incapacidade humana de preservar aquilo que não encontra eco coletivo. A própria funcionária que revelou o fragmento de tecido esperou quase uma década para falar, e essa demora representava não apenas medo ou hesitação, mas a sensação de que ninguém estaria disposto a ouvir. A história foi morrendo aos poucos, soterrada por indiferença e pelo passar do tempo. E assim, o desaparecimento entrou para o vasto arquivo das coisas não resolvidas, onde permanecem histórias que não tiveram quem as defendesse. Porém, como ocorre com certos mistérios que se recusam a permanecer enterrados, sinais dispersos começaram a ressurgir muitos anos depois, impulsionando um movimento inesperado que trouxe o caso de volta à superfície. Não como uma lembrança aleatória, mas como uma sombra que insistia em exigir respostas que nunca haviam sido dadas. O caso parecia enterrado sob décadas de esquecimento até que, em 2023, uma jornalista investigativa especializada em desaparecimentos antigos encontrou por acaso uma caixa desativada nos arquivos de um fórum do interior paulista. A caixa continha recortes de jornais, relatórios, incompletos e anotações soltas de ocorrências que nunca haviam sido concluídas. Entre elas estava uma fotografia mal preservada. A imagem de um sapato dourado registrado de maneira quase casual por um funcionário da concessionária, sem qualquer legenda explicativa ou vinculação formal a um inquérito robusto. A jornalista, intrigada pela simplicidade e pelo estado do objeto, começou a rastrear sua origem, dando início a uma investigação que reacenderia uma história que o tempo havia empurrado para uma zona cinzenta. Ela descobriu que o registro do sapato datava da madrugada de 14 de novembro de 1999 e estava associado a um relato vago de pedestre em situação de risco. A fotógrafa que catalogava os arquivos percebeu que, ao lado da imagem, havia um bilhete antigo mencionando motoristas que viram uma mulher andando na chuva. E isso despertou a intuição da jornalista. Havia algo importante ali, algo que havia sido ignorado. Talvez por descaso, talvez por limitações da época. O próximo passo foi buscar testemunhas ainda vivas. E, para surpresa dela, alguns lembravam da cena com detalhes que jamais haviam sido registrados oficialmente. Um dos motoristas, já aposentado, relatou que vira a mulher tentando se aproximar de um carro branco antes de desaparecer. Outro afirmou que naquela madrugada ouvira algo semelhante a gritos vindos de um galpão abandonado, localizado a poucos quilômetros do trecho. Um terceiro revelou com hesitação
que sempre acreditara que havia algo de errado com a postura da mulher, algo que parecia mais medo do que desorientação. Esses relatos, embora tardios, formaram uma teia de inconsistências que a jornalista começou a mapear com precisão. Ela também encontrou um boletim de ocorrência arquivado na mesma época, relatando uma jovem correndo pela mata próxima, como se estivesse fugindo de alguém. A descrição física, apesar de incompleta, era assustadoramente semelhante à da mulher da Bandeirantes. Isso levantou uma hipótese perturbadora. E se aquela mulher não tivesse surgido do nada, mas estivesse tentando escapar de uma situação extrema, se estivesse sendo perseguida, quem poderia tê-la encontrado antes de qualquer ajuda chegar? Com paciência e persistência, a jornalista conseguiu acesso a documentos que revelavam que o fragmento de tecido mencionado anos antes realmente existira, mas fora descartado sem análise. Ela também identificou registros de um veículo branco passando pelo pedágio minutos após a primeira aparição da mulher, mas sem placas anotadas ou vídeos preservados, restava apenas suposições. Ainda assim, cada detalhe reencontrado reconstruía um mosaico que por muito tempo permaneceu despedaçado. O retorno do caso, no entanto, levantou uma pergunta ainda mais profunda. Se todas essas pistas estavam dispersas desde o início, por que ninguém as conectou antes? A resposta talvez estivesse no que aquele desaparecimento dizia sobre prioridades esquecidas. Algo que somente a reflexão final poderia expor. Com clareza, o desaparecimento da mulher da Bandeirantes, observado à distância dos anos e das versões que tentaram explicá-lo, revela algo mais profundo do que um simples caso sem solução. Ele expõe a fragilidade das vidas anônimas que transitam pelos espaços públicos, cruzando caminhos sem que seus passos sejam realmente percebidos. A figura daquela mulher caminhando sob a chuva não representa apenas um episódio isolado, mas simboliza uma vulnerabilidade silenciosa que acompanha aqueles que, por motivos desconhecidos, perdem o direito ao próprio rumo. A falta de identidade, a inexistência de alguém que reclamasse sua ausência e a indiferença inicial que envolveu o caso mostram como histórias inteiras podem desaparecer no intervalo de uma madrugada, sem deixar marcas que resistam ao tempo. A estrada, com sua pressa, ruído e movimentação constante, torna-se metáfora de um país que avança, mas que às vezes falha em olhar para as margens, onde vidas inteiras se desfazem sem testemunhas. Ao observar o caso sob uma lente mais ampla, percebe-se que o desaparecimento não é apenas sobre uma mulher que sumiu. É sobre a fragilidade das estruturas que deveriam protegê-la, sobre a negligência que se instalou, sobre os silêncios que se consolidaram como muros ao redor da verdade. Cada pista ignorada, cada relatório incompleto e cada evidência perdida representam camadas de uma mesma realidade, a de que o esquecimento muitas vezes se impõe com mais força do que a busca por respostas. Esse tipo de caso também nos convida a refletir sobre a própria natureza da memória coletiva. Uma história só permanece viva quando alguém insiste em preservá-la, quando alguém se recusa a aceitar que certos acontecimentos devem ser engolidos pela poeira dos arquivos. A mulher da Bandeirantes se torna, assim, símbolo de todas as narrativas que foram interrompidas antes de encontrarem um desfecho, lembrando que justiça não depende apenas de tribunais, mas também de lembrança, porque, em muitos casos, o verdadeiro desaparecimento começa quando ninguém mais se preocupa em perguntar o que realmente aconteceu. O caso da mulher da rodovia dos Bandeirantes permanece como um daqueles fragmentos da história que insistem em sobreviver ao desgaste do tempo. A chuva daquela madrugada já não existe.
A rodovia mudou, as testemunhas envelheceram, os documentos se perderam e ainda assim a presença dela continua pairando como uma sombra silenciosa sobre o trecho onde foi vista pela última vez. Nada. Nela foi confirmado, nada foi completamente negado e esse espaço entre certeza e esquecimento transforma seu desaparecimento em um símbolo de tudo aquilo que escapa às explicações fáceis. A estrada segue viva, atravessada por milhares de vidas todos os dias. Mas a memória daquela mulher permanece como um ponto fixo, um lembrete de que nem todas as histórias conseguem encontrar o destino que mereciam. A ausência de respostas não significa ausência de significado. Ao contrário, expõe a necessidade de reconhecer que algumas trajetórias se encerram antes do tempo, não por falta de importância, mas porque desapareceram entre falhas humanas e silêncios que nunca deveriam ter existido. A mulher da Bandeirantes não foi apenas uma figura anônima perdida na madrugada. Ela representa todas as vozes que se apagaram sem chance de defesa, todas as vidas que se dissolveram sem testemunhas, todas as histórias que poderiam ter sido contadas se alguém tivesse insistido um pouco mais. E é justamente por isso que narrativas como esta precisam continuar existindo, para lembrar que o tempo pode apagar rastros, mas não pode apagar a necessidade de olhar para aquilo que ficou sem respostas. Se você acredita que nenhuma história deve desaparecer sozinha, que casos esquecidos merecem ser reconstruídos e que o silêncio nunca deve ser o último capítulo, então inscreva-se e acompanhe os próximos arquivos. Porque, por aqui, cada fragmento esquecido encontra um caminho de volta à memória.